Bora lá então, dar mais início a um Pode Isso, Júnior, Vitão. Salve, salve. Como é que você tá, Junião? Vamos que vamos, feliz da vida. Feliz? Tava no Maracanã, né? Meu Corinthians, todas as competições, que fazia tempo que eu não via isso. Pois é. Copa do Brasil, Mas tá Libertadores e Brasileirão. Tá bem. Não vamos falar a data desse podcast aqui. Corinthians e Flamengo, estamos um pós-Corinthians e Flamengo. Exatamente, foi 2-0 pro Flamengo, né? Mas com chances mínimas, mas com chances de reverter. Ó, bate-papo hoje nosso especial. Sim. LA, igual a tua cidade igual lá. Igual a minha cidade, igual dos Estados Unidos, né? Exato. O LA tá com a gente aqui hoje. Meu querido, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Lucas Arruda, um grande parceiro. Pô, a gente se conheceu primeiro naquilo que eu faço, né? Tem que vender meu peixe. Claro. Dando aula pra ele de oratória, de comunicação, curso pra falar em público. Pra quem que você não deu aula, né, Júnior? Pois é. Pra quem que você não deu? LA e Jorge Paulo Lemos, assim, tá ali, ó. Nossa, parceiros. Mesmo nível. Pô, os alunos, pô. Mas tem uma história... Meus alunos. Tem uma história curiosa de alunos que já passaram na minha carreira. E depois a gente joga a bola já pro Luquinhos ali. Acho que eu já te contei essa história, se eu não estou enganado. Eu fui dar aula numa terça-feira de manhã e a turma era pequena, com 6 alunos, se eu não estou enganado. E aí nesse dia faltou 4. E eu já ia, terça-feira de manhã, 6 alunos. Aí 80% já foi aí embora. eu falei assim, eu chamei a menina secretária na época, mas não tem ninguém não, tem 2 alunos. Aí eu fui pro banheiro, falei assim, e aí, né? 2 alunos, desmarco essa aula, não desmarco. E aquela coisa, né? Pô, vamos remarcar, não veio quase ninguém. A oratória para falar em público, ou seja, a pessoa ia falar para uma pessoa só. E eu falei, não, cara, vamos lá. Deixa eu dar uma aula mais bem feita para esses 2 que vieram para cá. E aí foi um clique assim, emocional ali, clique mental. No banheiro mesmo, falei, cara, peraí, deixa eu dar minha melhor aula para esses 2 aqui. E fui. Um dos alunos falou, você tem um minutinho depois da aula? E aí foi, parará, e olha só que ligando aqui, tem tudo a ver com o nosso bate-papo esportivo aqui. Ele falou, tenho, claro. Aí a outra aluna foi embora, fiquei batendo um papo com ele ali. Aí ele falou, então, eu trabalho com marketing multinível, tal, mas estava querendo sair, já tive uma academia, parará, mas tô meio insegura, tal. E aquele bate-papo, fiquei mais 1 hora ali depois daquela aula com ele, fazendo uma sessão de coaching com ele e tal, e parará. Na semana que passou, ele era aluno, voltou. E ele falou assim, cara, você me destravou em 40 minutos. Eu falei, mas como assim, cara? Cara, abandonei tudo, larguei e já tô com 4 alunos dando aula de aula artes marciais. E parará. Em 1 semana ele já tava com 4 alunos. E aí tinha uma crença que ele tinha quebrado a academia dele, parará. E hoje o cara tem uma academia, tem mais de 300 alunos lá. Caramba. O cara montou agora, precisa até visitar lá agora no beach tênis, né? Montou uma quadra também, cara, e o cara tá voando. E aí, de uma aula que às vezes eu não queria dar. Tá vendo? Fui lá, ministrei a aula, numa virada de chave minha mental, impactou uma pessoa que hoje impactou mais 200 e por aí vai. E é isso que o Luquinha tá aqui hoje também. Olha só que transição que eu vou fazer. Às vezes, ô Lucas, você que trabalha com parte física ali de atleta, né? Sim. Você já acordou um dia e falou, cara, hoje tem que treinar, mas... Todo dia. A gente não tô com vontade. Assim, todo dia. Cara, não, mas hoje... Não, semana que vem eu começo, a dieta, Como é que é, ô Lucas, você do outro lado, sabendo que teu aluno... Tá nessa má vontade. Tá nessa má vontade, mas... Nhaca. Às vezes ele vai, às vezes você percebe que ele não vai. Como é lidar com isso? Da pessoa que te contrata... E aí ela às vezes, mas hoje eu não vou, Lucas, eu não tô bem. Ou quando vai, você sabe que ela não tá num bom dia. Como que é o estímulo? Como é que você lida com isso num público geral? Depois nós vamos falar de futebol, mas como é lidar com isso? Primeiro agradeço a participação. Seja bem-vindo, né? Muito obrigado por você ter me convidado, porque você sabe que você é uma pessoa que tem um peso forte aí dentro da minha história. E uma honra, né? Porque... Quando eu te conheci, eu praticamente estava formando na área da educação física, fazendo os primeiros cursos que eu achava necessário, que não está dentro da grade da educação física, que eu acho que é um déficit, né? Que deveria ter matérias pertinentes à oratória. O personal principalmente, tem que se comunicar melhor, tem que vender melhor seu peixe, né, Sim, cara? tem que se comunicar melhor e é daí que parte as outras educações voltadas a negócio, né? Que também em matéria da saúde nenhuma, que eu conheço, tem estímulo. Fisioterapia, pode perguntar para um fisioterapeuta, médico, não tem incluído nas grades, né? Matérias de ADM de contábeis, né? E aí eu estava nesse começo, né? E você ajudou muito a alicerçar esses passos, né?
E sobre a sua pergunta agora, né? Eu acho que a gente sempre tem que pensar bem, né? Fiquei até meio apreensivo de vir aqui, né? O cara já fez 60 lives com profissionais diferentes e fica, tipo, com medo, fica preocupado, fica tremendo. Você é de casa, pô. Nem vi. Tem que ter medo do Vitão aqui, ó. O Tem Vitão que vai ter te fazer medo umas do Vitão, perguntas aí pô, meio... umas perguntas Às vezes difíceis. são umas coisas bolhas aqui, às vezes. Mas referente à sua pergunta, eu acho que os profissionais hoje, principalmente da saúde, eles têm que, de certa forma, estar preparado para esses tipos de situações que não é o viés dele. Por exemplo, conteúdos de medicina, conteúdos de nutrição, conteúdos de psicologia e de outras metodologias, né, que não são ciências, mas que são muito importantes, como oratória, coaching, dentre outras coisas. Para quê? Para você saber dar um suporte básico, porque as ciências elas se comunicam, elas se interligam. Dá um suporte básico para o seu aluno no dia a dia, porque nem todos os alunos seus, e aí entra principalmente a realidade do mundo do futebol, vai ter condição financeira de bancar esses outros profissionais, né? E isso na cabeça dele, emocionalmente, de sentimento, pode ser um abalo bem forte, né? E você acaba perdendo a mão, né, como profissional, em não saber fazer esse ajuste básico, né? E não só ajuste básico, um ajuste também muito importante que acontece dentro da nossa cultura, que é você saber até onde você deve chegar, né? Que é um negócio muito importante também, que muita gente se perde, né? Mas eu não gosto de ficar com aquele tom de julgamento, Sim. nem de nada, até porque são realidades sociais, realidades de vida. Quem sou eu para julgar índole? Ixi, tô longe, né? Isso faz sentido. Não sei se você viu uma reportagem recentemente do... foi pós-eliminação pro São Paulo, o treinador do Palmeiras. Ele deu uma entrevista coletiva dizendo que o atleta brasileiro é o mais bem tecnicamente estourado que ele já trabalhou e que ele já viu no mundo. Só que mentalmente é um dos piores do mundo também. Ele deu essa declaração e foi bem forte, bem pesada. Mas aí vem num ponto que você falou, porque é um aspecto social, não só do atleta. Sim. Então você pega a formação Cultural, integral do tudo mais. atleta, exatamente. Então vem a parte social, a parte educacional e depois a esportiva. Que aí vem física, técnica, tática e mental. Só que olha só, quem que ensinou esse menininho lá, quando ele nasceu até os 5 anos de idade? Quem que ensinou ele os comportamentos de integração humana, de social? Pô, é uma loucura. Aí a hora que na prática ele viu, eu não tenho nutricionista, eu não tenho isso, eu não tenho isso, eu não tenho... Como é que ele lida com isso? É doido, né? Pô, pra caramba. Então o buraco realmente, você tá certo, pra mim também é lá embaixo, né? É muito lá embaixo, né? E todo mundo tem que crescer, né? Dentro desse capitalismo nosso, todo mundo tem que crescer. As instituições, né, que vai auxiliar os jogadores de futebol, que é desde uma escolinha, né? Que não precisa nem ter a categoria de base, mas que seja no bairro, né? Que os profissionais que estejam coordenando, eles têm que estar cientes de que tem que estar buscando parcerias, né? E hoje parceria você se faz das diversas formas, com multiprofissionais da área da saúde, para dar esse alicerce bom para o menino, né? Eu venho de periferia, do Jardim Zara, aqui de Ribeirão Preto, e sempre tive presente nesses campões, nesses terrões, né? E os professores, infelizmente, eles só tinham para oferecer o conteúdo dele, como jogador amador que foi, ou nem se enquadrou como amador, mas como jogador. Mas você via que eles faziam o melhor deles. Dentro das possibilidades ali. E tinha muita bondade. Então você vê que não é preguiça do cara, sabe? É uma falta de educação voltadas a negócio ou de conscientização que faz ele expandir isso. Mas se tratando de performance, trazendo casos assim desde pessoas normais até atletas mesmo, infere assim grotescamente na performance, né? A gente vê na vida das pessoas normais hoje quantas doenças psicológicas estão sendo assim somatizadas devido a essa falta, né, dessa educação. Deixa eu tirar, já vou entrar com as minhas curiosidades Meu aqui café já. vai esfriar aqui. Isso, por favor. Da visão, ó, tá top, viu? LA, me fala uma coisa. Como é que você vê as dificuldades? Como você vê as dificuldades
da criança ali, desenvolvendo essa parte física, porque a gente sabe que, eu joguei bola, todo mundo aqui acho que já teve um histórico... Você jogou bola? Joguei. Gabi. Joguei bola, joguei. Jogou muito. Não fui um atleta, eu joguei. Tá. O Gabi foi o melhor lateral de Jaboticabal, ele conta essa história pra todo mundo. O futsal de Jaboticabal era... É bom? Não, ele jogava campo lá. Então, com a você- galera. Mas assim, como eu sempre odiei parte física, cara. Eu sempre fui muito preguiçoso nessa parte. Meu pai sempre falava, eu herdei do meu pai era um jogador completo, tanto habilidade quanto físico. Eu já herdei a parte da habilidade, meu irmão ficou com a física. Então, eu era muito preguiçoso, cara. Qual que é o seu maior desafio com essa criançada, assim, quando você vai ter que trabalhar a parte física dela? Então, eu dentro dessa questão de estimular que os profissionais fiquem cada vez mais completos, eu acho que cabe a mim, por exemplo, conscientizar bastante. E quando você conscientiza de maneira mais completa, que eu digo, me especializei em psicologia do esporte. Você tem outro vernáculo, você tem outras palavras para utilizar para a criança, de virar para ela e começar a explicar de maneira simples, né? Até porque o conhecimento tem que ser simples. Quais são padrões de comportamento adulto e quais são padrões de comportamento infantil? Porque eu conheço pessoas de 70, 50, 60 anos que todos os padrões de comportamento são infantil. Né? É um ou outro, né? Que literalmente a pessoa precisou, né? Para às vezes dar certo no negócio, que aí ele trouxe os padrões de comportamento adulto, mas nem sabe. Se você perguntar, nem sabe. Então é bom você explicar isso para a criança, porque esse negócio de preguiça pode ser por falta de comida em casa, pode ser por falta do pai e a mãe, sabe? Estimular isso. Estimular de criança. isso. E pode ser por causa dessa questão de não ter algum profissional para explanar para a criança de que, a preguiça ela não vai ser castrada de você, porque senão desencadeia outros padrões de comportamento, né, ruins. Ela não vai ser. É bom você ter preguiça. Perfeito. Você O tem que equilíbrio descansar. é tudo, né? Sim. Até porque o que mais infere na performance começa do sono. Tá. E, sono, eu não vou nem discorrer, porque senão vai tomar muito tempo. Mas o sono é muito importante. E, voltando a falar de capitalismo, na nossa loucura, na nossa competitividade, a gente faz o quê? Entra naquelas ideologias de cada vez dormir menos, vou ter sucesso. Vou ser mais produtivo, né? O que não Em certas partes. É igual treinamento para atleta de futebol. Tem a fase de choque. Tem a fase de regeneração. Isso eu estou falando em termos mais acadêmicos de educação física. Então, tem todas essas fases que você tem que respeitar. Antes do jogo, dependendo uma semana, dependendo 2, 3 dias, você tem que ficar de educativo. Sabe o que é educativo? É ficar batendo bolinha na parede e jogador profissional. Por quê? Porque ele já fez um pancadão tão forte em toda a preparação que ele precisa estar 100%, e aí quem vai determinar isso é o preparador físico dele. Cara, ele precisa estar 100% pro jogo. E aí isso entra em outra coisa bem complicada no nosso futebol, né? Porque é Libertadores, é Copa do Brasil, é Paulistão, é Sul-Americana, e tem time que tá nos 5. Tem time que tá nos 3. E é 3 assim. Pancada. Mordendo. E o nível alto, né? Mas indo para a questão, para não fugir muito, indo para a questão da criança, né? Se eu conscientizo, e é o que eu faço, né? Do que é padrão infantilizado e padrão adulto, porque esse ato de você ir e treinar e fazer principalmente essa parte física, que é tipo, eu não gosto de falar porcentagem, mas para ser mais elucidar melhor, né, é 70%, 80%, né, da sua performance em campo. O físico. O físico, a força de resistência que você tem. Perfeito. Seja de resistência de potência, que aí também há outras nomenclaturas assim que não vale a pena entrar muito. Mas você acha que esse assumir, 70%, né, a responsabilidade. 80%? Perfeito. Você acha que 70%, 80% se enquadra em todo e qualquer esporte? Ou não? Aí falar em todo e qualquer esporte... Eu acho que não, né? Porque aí varia um pouquinho, né? Tem esportes que é mais finos, que tem habilidades, né? Específicas, golfe, dentre outras modalidades, que aí você não precisa ter uma força de potência muito forte. Tem que até ter, mas com o movimento específico de rotação do... Perfeito. E que é um.
Agora no futebol tem 300 movimentos de rotação que você tem que explodir muito rápido, né? Então, se você trazer isso para a criança, falar, olha, o seu treinar e o seu comer, é responsabilidade de adulto que você tem que assumir agora com 7 anos, com 5 anos. Sabe por quê? Porque senão, tipo, vai bater. A vida de atleta é muito curta. Eu vi o técnico do Palmeiras falando esses dias que a vida de atleta hoje está cada vez menor, né? Por causa da intensidade. Sim. E faz sentido. Que dura em torno de 14 anos, né? Então, se você não virar a chave logo, e a criança, sabe? Com apoio dos pais, com apoio de um profissional, é uma Ferrari na mão de um, sabe? De um profissional. Legal, então, cara. Pesa demais. Aliás, você trabalhou com jovens já, né? Sim. Por 5 anos, você me falou, Júnior, trabalhei com 5 anos. O que é mais difícil? Às vezes trabalhar com o próprio jovem ou com o pai dele? Tudo começa, né, desse exemplo que eu dei, né? que o jovem aí tem aí muito... moiou, né? Moiou. Aí você... Que pergunta, hein? Você falou, Nossa, Lucas, agora você põe o tocou na protetor ferida, né? bucal e vai pra frente dos pais. Eu tô te fazendo essa pergunta porque eu atendo alguns jovens hoje e na maioria das vezes o maior suporte que eu tenho que começar um trabalho com o pai primeiro, porque às vezes o sonho é do pai, não é do menino, e do menino também, mas o pai tá sonhando mais do que o menino. Ele vendeu o carro, vendeu isso, vendeu aquilo, vendeu até o que não tinha para investir no menino. E o menino é um ser humano. Daqui a pouco tem suas vontades, seus desejos, suas limitações. Então, por isso que eu te perguntei. Eu já vi vários casos que o pai, meu filho tem que jogar, que é isso, briga com o treinador, faz isso, pô. Como é que é trabalhar essa... Pai chato. Como é que é essa... Tem menino, por exemplo, que quando o pai vai no jogo, ele não joga, não consegue jogar. Isso acontece. Porque o pai tá na torcida ali. Então, eu sei que tem um aspecto emocional muito grande. Como é que é lidar com isso? Essa relação com o pai? Você que já trabalhou lá embaixo. Como é que é por isso pro preparador? Eu acho que qualquer dinâmica de relacionamento que foge as coisas do seu controle, tipo, o lidar você tem que ir até onde você literalmente consegue. Só que é difícil porque, literalmente, tem pais que, por condições financeiras, né, mais favorecidas, tem condição de, tipo, colocar o filho no melhor dos times, na melhor das condições de alimentação, de descanso, de multiprofissionais por trás da criança, tudo. Mas, como qualquer ser humano, e eu gosto de falar que todo ser humano tem que desenvolver, né, todas as educações, né? O pai também tem que desenvolver a educação psicológica, né? Sempre procurando um profissional da área. Porque se ele está investindo tanto, né? Primeiro ele tem que entender que ali tem um ser humano, que ok, tal, você está investindo rios de dinheiro. Não, uma máquina de dinheiro para o futuro, né? Muitos pais pensam isso, acredito eu. Pensam, né? Pensam. E isso não acontece só em dinâmica de negócios, não. Dinâmica normais, sabe? De pais para com filhos, de mães para com filhos, né? Mas ele tem que entender que ele tem que tratar isso, porque se ele pensa em tornar o filho dele um grande jogador de futebol, renomado, ele vai ser um grande empresário, né? E, você tem que procurar habilidades também para isso e desenvolver, né? Porque se desde o começo você não fizer isso, vai ficar muito difícil a situação. Porque situações, por exemplo, que eu vivenciei, escolinha e categoria de base também, categoria de base um pouco menos, né? Que o pai acompanha o filho, porque o filho já está, né? Já está crescido, mas muitos vão, ainda mais de clubes grandes, né? Clubes grandes como a gente tem o Botafogo aqui e tudo, né? Porque na época que eu trabalhei no Olé Brasil, né? Enfrentava esses times, né? Perfeito. Então, quer dizer, e aí esses times, todos os pais vão na categoria de base, né? E aí você via que, 90%, um número muito grande, era um descontrole total psicológico, né? Caramba. Era descontrole total por parte de ofensas verbais, por parte de atitudes até meio animalescas, tudo de querer pular alambrado para ir pegar o juiz, tá? Umas coisas assim que tipo, tem essa necessidade, né? E isso vira um caldeirão, né, na cabeça da criança. Sim. Né? A criança fica com medo de tudo, fica receosa de tudo e também fica agressiva.
porque o primeiro que cruzar na frente dela, Vou tudo, achar que ainda vai- mais que ela tá em fase de fortalecer o seu masculino, sabe, interno, pontos do masculino, e brigar, e mostrar que é homem, peitar, fazer muito, por exemplo, que o Gabigol, por exemplo, tava fazendo muito, e aí ele melhorou bastante agora, né, tá jogando mais coletivo, agora, não é à toa que tá fazendo muitos gols agora por causa disso, né, mas isso é uma opinião pessoal, né, vamos falar que é opinião pessoal, né. Então, é muito isso, tipo, passou na frente, chuta as duas pernas, porque o time já tá perdendo, meu pai tá pulando alambrado, né? E tipo, Vou meu, avacalhar mesmo. ele que pagou agora. tudo, ele pagou tudo. Pelo menos ele tem que ver o dano no meio da boca do atacante. Entendi. E na cabeça da criança rola isso, né? A gente já foi jovem, já foi criança, e por medos, né? Então Não, é muito e fora difícil. que também o pai é a referência da criança. Se a criança vê, a criança assim, criança adolescente, vê o pai nessa situação, ela fala assim, meu pai tá bravo, eu vou ficar bravão também. Perfeito. Então também tem que ter esse entendimento de referência, né? Isso é muito complicado hoje em dia, cara. Ó, o tripé do comportamento, sempre falo isso. Por que aquele jovem, por que aquele menino, por que o Vitor, por que o Júnior, por que o Lucas se comporta de uma determinada maneira? Eu falo que é o tripé do comportamento. Então vem o ambiente que a gente está inserido, então você aprende comportamento com o ambiente que você trabalha, onde você está aqui, o ambiente que você convive, ou seja, as pessoas que você convive naquele ambiente, tem um papel fundamental no jeito que a gente se comporta. Depois, o inconsciente coletivo, ou seja, onde que esse menino já jogou, vamos falar de um atleta, né? Os clubes que ele já passou, aquelas pessoas que já passaram na carreira dele, influencia no comportamento. Mas o mais fundamental para mim, o inconsciente familiar. Para mim, eu falo que, vou dar um recado para quem está nos ouvindo ali. Você que é pai de atleta, sabe qual é o melhor coach para o seu filho? Não é o Júnior Fernandes, não. É você, pai. Você é o melhor coach que pode ser para o seu filho. Porque a maior dificuldade é aquilo que o Lucas falou, dissociar da emoção e da razão. Sim, E na maioria das vezes o pai faz o quê? Ele vai na emoção. emoção. E por que então, pai, por que você é o melhor coach pro seu atleta, pro seu filho? Porque você tem que aprender a disseminar isso e sair da emoção e ir pra razão. Isso não é fácil, é? Não é fácil. Na vida não é Na fácil. vida, isso, na vida não é fácil. E o coach, como eu atendo atletas, eu não tô na emoção. Mas ao mesmo tempo eu me conecto com aquele atleta, eu sinto a história dele, eu faço parte da carreira dele, da história de vida dele, só que eu sou um treinador comportamental, sabendo que eu tenho que explorar o autoconhecimento dele, o mindset novo para ele ter resultado. E nessa hora, o pai ele não tem essa visão, tá lá, e meu filho tem que tornar, aí parte pro verbal mesmo, igual você falou, né? Tem uma história da minha vida, que meu pai, ele foi atleta, jogou profissionalmente durante aí seus 10 anos de vida. No Corinthians, né, viu? Não jogou no Corinthians, não. Jogou com o Luiz Pereira na Central Brasileira de Cotia. E depois jogou em Portugal, enfim. Esse Pereira é Palmeiras? É o Palmeiras, o zagueiro do Palmeiras. Eu tava tá te no Atlético zoando, de Madrid. Ele era um cara muito brigão. Tipo, qualquer coisa que acontecia no campo, ele já partia pra agressão. Teve uma vez até, tinha um DVD, uma fita dele, que ele literalmente, ele entra no campo, o cara lança a bola pra ele corre na bola, o goleiro pega e ele dá uma cravada na mão do goleiro. Aquela dividida na maldade. E ele já toma o vermelho, já sai. Ele acabou de entrar. Então ele sempre foi muito agressivo. Só que isso ele sempre falou pra gente isso, mas ele não transmitia isso, né? Quando ele ia assistir a gente jogar e tal. E tava ele e meu irmão, nós fomos em Campinas. Meu irmão foi jogar contra a Ponte Preta. E meu irmão era muito explosivo, sempre foi muito explosivo. Nessa parte, ele puxou pro meu pai. E ele jogando contra a Ponte Preta, cara, ele, tipo, descontrolado, assim, no campo, ele chegando firme. Meu irmão sempre foi de chegar firme. Mas teve uma hora que ele chegou no cara e o moleque pulou e começou a dar aquela simulação. Ele levantou e ele pegou e falou, nem relei em você e tum, dá uma bicuda na cabeça do moleque. Rapaz. Não, fora de tom, assim. E eu e meu pai na arquibancada assim, ó. E aí ele foi expulso, teve que sair e tal. Ele subiu na arquibancada, ele ameaçou sentado do nosso lado. Meu pai falou assim, sai daqui e vai pro carro. Eu não te conheço. E foi. E assim, nessa hora, eu percebi muito a questão do meu pai. Tipo, ele sempre via, por mais que ele tenha sido um cara agressivo dentro de campo, ele falava, vocês não podem ser assim. Vocês têm que aprender a lidar com as coisas dentro do campo e não agir dessa maneira. Então, o que eu acho muito interessante dessa história com meu pai é que ele aprendeu, de uma certa forma, involuntariamente, dissociar isso. Isso aqui é emoção, isso aqui é razão. Você fez isso. Aí ele chegou dentro do carro depois, falou assim, próxima vez que você fizer isso, você nunca mais vai jogar bola na sua vida. E desde então, assim, né, que meu pai tinha um controle pelo meu irmão, né, que a gente era adolescente nessa época, desde então ele nunca mais fez isso.
Aí ele foi brigar por conta própria depois de velho e tudo mais. Mas assim, quando era adolescente, ali por volta de 11, 12 anos, meu irmão nunca mais fez isso, cara. Mas é aprender também, falar assim, ó, não é porque eu fui, meu pai sempre falava isso, não é porque eu fui que você tem que fazer. É tipo, é aquele velho ditado que fala, né, assim, ó, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Eu tiro da reta. Meu pai sempre foi muito assim. E a gente aprendeu com esse exemplo dele de ser agressivo. Ele falou assim, ó, mas isso não me levou a nada, em lugar nenhum e tudo mais. Então, esse espelho do pai é muito importante para a criança. Total. E me responde Falei aí. muito agora, né? Não, Nossa, eu top demais. cansei agora de falar. Você sabia Então, que na vamos tua lá. cidade lá tem um... Ele não chegou a ser um goleiro profissional, mas... Não me comprometa, hein? Não. Ele não chegou a ser profissional, mas passou no Botafogo. Então, alguns times da região queriam ele. Mas na época lá, né? Ele chama-se Bará. Eu conheci a história dele recentemente. E ele é forte. Você falou, ele foi lembrando, muito forte, Acho alto. que eu conheço. E o Bará, tipo, ele não foi porque o pai... Não, você tem que trabalhar. Você não vai jogar futebol, você tem que trabalhar. E antigamente, né? Sim, Realmente. pesava E ele, muito. desde os 11 anos, me contando, já ajudava o pai dele... Eu não sei se era na roça, na plantação, lá não sei o que era na época, não me recordo agora. Mas ele não foi pra frente na carreira, um dos melhores goleiros que tinha, de Luiz Antônio, ó, não é Los Angeles não, Não é Los Angeles. LA, mas tava ali o Bará, e o Bará passou na Ponte Preta, não foi, o pai não deixou, passou no Botafogo, não foi, por aí vai. E ficou. Mas Mais um Bará aí. Mas entra a condição financeira, que Exato. naquela época, pô, tem que Mudou trabalhar. Ou até hoje também, mas nem tanto. Mas naquela época, nossa, fugiu a palavra privado. Agora. Enfim, prevalecia. Obrigado, Lu, obrigado. Prevalecia o trabalho. Nossa, deu uma gaguejada feia agora. Você me perdoa, me perdoa. Ó, eu ia perguntar, mas por quê? De onde veio a paixão pela educação física? O que te motivou a você, cara, a educação física é o que eu quero, vou me especializar ali depois e hoje poder atender pessoas. A pessoa tá lá buscando uma melhor saúde física, tem reflexo mental, quando eu corro, minha meia maratona aí que eu fiz agora recentemente, é uma explosão de força que você traz, isso, né? Maluquice. Maluquice, né? Maluquice. Como veio a paixão, Lucas? Por que, cara, educação física e hoje qual o prazer que você tem de atender pessoas que querem melhorar a saúde física? No caso, a educação física, porque sempre tem um fator familiar, né? Que o fator familiar pesa, né? Nesse direcionamento também é bom saber, né? Porém, eu sempre me senti muito à vontade no meio da prática de atividade física, da prática de esporte. Depois que eu fui vendo que é porque é um local onde você tem um espaço muito grande para colocar sua voz, para colocar sua mensagem, sabe? Quem fala isso, acho que foi o Mahatma Gandhi que falou, né, numa Olimpíada, né, que ele falou que as Olimpíadas e o esporte no mundo ainda vai ser, e o povo tem que estar consciente disso, né, ainda vai ser a maior arma contra qualquer governo que imponha governos ditatoriais ou que imponha práticas, né, condutas exterministas, né, de extermínio, né, e também onde que pode vencer nas esferas menores, né, qualquer preconceito assim, né, que ainda prevalece muito, né. Por exemplo, o próprio racismo, com N casos, né, a grande maioria que tem um sucesso absurdo dentro dos esportes, né, são pessoas, né, negras, afros, né, que, são, invejáveis, né? Invejáveis, eu sempre falo no bom sentido, sim. Né? Porque são referências, né? Os dois maiores referentes, tanto do futebol quanto do basquete, cara, são negros. E por isso que a gente tem que tornar acessível isso para todo mundo, principalmente, né, para as pessoas menos favorecidas, que é grande parte dessas pessoas, né? Porque são pessoas sensacionais, né? E então veio mais por isso, para eu poder colocar a minha voz, né? E na hora que eu comecei a dar a aula, que é uma outra coisa, porque praticar é uma coisa. Agora, dar a aula e ver o processo educacional por trás disso, você vê uma pessoa treinando com você e de repente ela começar a chorar, e aí você começar a bater o papo com ela tal, e ver que ela meio que expurgou um negócio que estava dentro dela, uma trava emocional, uma trava psicológica, porque ela conseguiu fazer um agachamento livre, sendo que ela nunca conseguiu, ou então ela venceu um determinado campeonato marcial, ou então
nas experiências que eu tive com futebol, você vê um menino conquistando uma vaga na categoria de base, porque não é assim, sobe todo mundo. Verdade. Não sobe todo mundo, né? Sobe 2, 3, dependendo do time que você tá. Então, quer dizer, é extremamente, assim, gratificante, né? Que legal. Extremamente E gratificante. você tem na família, você falou de familiares assim, você tem alguém na família que é da área, não? Minha mãe, no caso, ela é professora, né? Legal. Então, ela também Tem esse viés aí. Ela pesou, né, para eu ser um educador, para eu ser Legal. professor. E aí, quando eu senti o processo, né, quando você sente, aí você vê se é sua praia, se não é, se dá para você ressignificar e fazer ser ou não, ou se você sai fora. Mas foi pesadamente por causa disso e por isso que eu continuo. Me fala uma coisa, você estava falando aí dos processos serem bacanas, você vê a pessoa se desenvolvendo. Qual foi a sua maior realização até hoje na tua profissão, cara? Um acontecimento assim que te marcou. Você achou que você ia vir só tomar cafezinho aqui, de boa, tomar uma aguinha? Perguntas pesadas, Não. ponto. Aí sim. Não, momento Pergunta assim top que... essa. que me marcou, cara. Olha, foi quando, por exemplo, um momento que pesou bastante foi quando eu comecei a dar aula para atletas profissionais. Mas nunca porque eu tive habilidade, né, de negócios para nichar, para criar, para ter assessoria de marketing que eu punha dinheiro e me trouxesse, né, esse público. Mas foi quando eles começaram a me procurar. Que legal, cara. Aí eu tive um sentimento assim por dentro avassalador. Falei, cara, que foda que é o trabalho que eu tô fazendo, né? Que é o trabalho que eu tô construindo, a mensagem que eu tô deixando. Porque, lógico, na hora que você começa a dar aula pra pessoa, você pergunta, né? Como que você me achou, tal, né? E aí você começa a ouvir, né? Tipo, putz, mais de 20 pessoas que eu perguntei, porque atleta profissional, ainda mais eles, não pergunta para um. Sim. E não vai em um estúdio aqui da Zona Sul, eles perguntam para N. As 20 pessoas, tal, te indicou tudo, indicou outros, tal. Que legal. Conheci o trabalho dos outros, mas em cima do que indicou, o seu trabalho, 24 horas. Você... Primeiro que quando eu ouvi isso, eu já achei meio louco. Aí você fala, putz, que massa, né? E isso foi, né, de um desafio que eu tinha colocado para mim, né, quando eu comecei a sair dos estúdios, né, de CCNPJ. Falei, eu tenho que criar diferenciais, né, que foi estímulo de muita gente. Cria diferenciais. Só que a gente é meio louco, né? A gente cria uns diferenciais bem loucos. E aí, tipo, putz, um jogador, né, profissional de um time que extremamente bem sucedido, ganhou N títulos nacionais e até... competiu mundiais, né, pelo futebol, virar e falar isso pra você, você fala, meu, tipo, quem sou eu? Não sou nada, Ainda né? mais um apaixonado por futebol, né? Que eu acredito que você seja. Pô, ter esse reconhecimento é fantástico. Nossa, fantástico. E aí eu fiquei muito, muito emocionado com isso, né? E fiquei muito feliz. Então esse foi o momento, quando uns 2 ou 3, né, que ainda eu dou aula hoje, né, me procuraram. Que né? legal. Esse é o que pesa, né? Mas eu sempre gosto de falar que é o decorrer da vida, Sim, né? sim. Né? O ato mesmo meu de ter a mentalidade que fez eu vencer em meio à pandemia e também que fez eu também vencer em questão de ser um diferencial na faculdade, de passar por todas as áreas. Porque, por exemplo, eu não trabalho no meio do futebol, mas eu tô aqui hoje porque eu tenho esse know-how no futebol, né? E isso foi quando eu acabei de formar da faculdade, muito tempo atrás. Só que eu fiquei um tempo muito bom, Sim. né? Então, quer dizer, já dei aula de outras coisas, como dança. Você vai imaginar? Eu, por exemplo, já dei aula de... Eu amo artes marciais, né? Não, eu tô focado na dança. Volta na dança. Que ritmo que Zumba. foi? Agora ele quer saber. Então tá. Não, ritmo eu sempre tive essa cabeça muito aberta. Então eu já fiz todos os ritmos que você imaginar. Caramba. Desde balé, né, até os outros ritmos que são os mais tradicionais para dança normal, sabe? Só que, se bem que hoje, para você dançar, você tem que ir num local específico de dança. Porque dançar, ninguém dança Ou em você balada, liga o né? celular e faz o TikTok aí, galera. Sim. Mas foi experiências, assim, surreais. Que legal, Foi cara. muito boas. Só que eu sempre vivi, sempre cheirei, sempre rodou no sangue artes marciais. Né? Bacana. Mas eu sempre falei, não, eu vou passar por tudo, vou sentir tudo. Até porque, são formações curtas, são tempos curtos, o tempo passa muito rápido. Então eu não vou ser só professor de Pilates. Entendi. Fiz a especialização com uma das melhores de Ribeirão, como CrossFit também e tal. Mas assim, Um cara estudado, né? só que tipo Rodado. assim, fiz,
Você? Não vou ser. Hoje eu sou um personal bem eclético. Mas o que você falou agrega muito. Box, Desculpa. Não, fala muito porque agrega muito, porque você falou assim, o profissional hoje tem que conhecer várias coisas também, para poder dar, querendo ou não, um amparo para a pessoa que ele vai atender. Você tem muito repertório. Por ter estudado bastante coisas diferentes, você tem muito repertório para dar um apoio necessário para o teu aluno, para o teu cliente que está ali. Então, pô, isso é importante pra caramba, cara. É um diferencial gigantesco você ter informação. Que hoje em dia, o que vale, às vezes não é nem tanto o dinheiro, mas é a informação que você carrega dentro de você, cara. E isso te dá acessos incríveis. Mas essa força psicológica, de crenças, de sentimentos, que eu trabalhei muito na formação de oratória, que era na escola que eu fiz, né? Que foi onde o Júnior trabalhava, tipo, foi crucial, foi um divisor de águas, né? Porque foi naquela época, né, que eu passei por coisa, ouvi milhões de coisas opostas, né, vinda por parte das pessoas. E principalmente dos despertos. Sempre liguei o foda-se. Né? Sempre liguei o foda-se. Eu falei, eu vou estudar oratória. Não vai estudar, não precisa. Então, não, vou estudar. Nossa, mas quanto tempo? Tipo, no caso era um ano, né? Nossa, muito tempo, não vai estudar. Eu falei, não, vou estudar e vou até terminar. Graças a Deus eu sou do signo de touro, né? Então eu gosto também dessas coisas. O bicho é teimoso. Se o taurino, ele pega alguma coisa, ele entrou em determinado nicho, ou ele é de determinado jeito, né? Vai embora. Vai embora. E foi o que eu fiz. E eles ajudaram bastante nisso, né? Que legal. Porque era muita pancada, né? Pra você, tipo assim, sair fora do que você é. Sim, sim. Eu ia fazer uma brincadeira com o Jonas, porque ele é personal do Jonas hoje, não é, Lucas? O Jonas. Ô, Jonas, nós estamos aqui, ó, perguntando pra ver se você tá treinando direitinho. Será que tá? Parou, Apesar né? que ele tá com shape bom, né, cara? Tá com shape melhor que eu, que tenho 28 anos de idade. O bicho tá ficando muito forte, velho. Vai voltar a jogar? Será, Jonas? Você dá. No futebol de hoje dá, não dá? Um atacante igual o Jonas? Ele joga. Então, dá fácil, pô. Dá. Tranquilinho. Dá. Parceirão. Estreamos o Pode Isso Júnior. Com ele. Nada mais, nada menos com o Jonas. O cara que rebaixou eu quero assistir, cara. Que rebaixou meu Corinthians. Do Jonas. Rebaixou seu Corinthians. Vamos relembrar isso. Rebaixou chorar, Jonas. Brincadeira, cara. Eu chamo o cara pra ser o primeiro, pra estrear. Então, não, vingança que ele vai ter que me ouvir. Mas muito legal, cara. Cara, você pensou em seguir na carreira como preparador físico de clube, de atleta, por estar também fazendo trabalho com atletas ou não? Não te interessou essa área? Hoje, eu sempre tô aberto a N oportunidades, né? Então, muita galera comenta, chama para estar fazendo algumas especializações, porque você precisa ou ser jogador de futebol, né, de fato, ou treinador, ou educador físico, algo assim. Então, fazer coisas voltadas. Por eu estar começando um novo negócio próprio, né, dentro da parte da saúde, mas é com uma multinacional, fora do segmento, tipo, eu não estou com tempo para isso. Mas eu pensei sim, porque é muito legal esse meio, sabe? Na época eu não dei continuidade, porque é o que eu falo, todas as experiências vêm no tempo certo, com a idade certa que você tem, né? E na época, viver categorias de base e categorias principalmente de escolas, para mim, que tinha acabado de formar, foi muito pesado, cara, emocionalmente. Eu saí fora por causa do emocional, né? E olha que eu era super determinado e super forte. Caramba. Porque aí eu comecei a me deparar, né? Quando você começa a subir para a categoria de base, aí você começa a ter um breve fecho de luz, assim, sobre o que é o mundo do futebol. O que é lidar com as autoridades do futebol. O que é lidar... que não é do jeito que a gente pensa. É um negócio bem fechado e que, tipo, você tem que saber delicado, né? O seu ponto de fala. E a hora que for, se for, né? Então, quer dizer, só que na época, para mim, foi um baque muito forte, né? Eu falei, eu preciso respirar, eu preciso... E aí eu fiz o meu propósito de vida, né? Que fui passando pelas outras coisas. Mas hoje estou aberto, eu acho muito legal, cara. Eu recebo muita coisa da própria Confederação Paulista e das outras confederações também, de cursos, né? Com grandes nomes, né? E tipo, é só ir para São Paulo. Então, quer dizer, é o que eu falo pra galera. Fala, cara, se você de realizar o seu sonho, cara... Só vai. É porque a gente tem mania de, tipo, começar o futebol e já pensar em ser o Neymar.
Meu, que é o maior erro, né? Então, mas por causa disso. Olha aqui, pra gente praticamente ir para os nossos minutos finais, mas o grande ensinamento para mim aqui ficou hoje. Depois você pode dar teu ponto de vista aí. Mas para mim, ficou claro aqui nesse bate-papo com o Lucas, que independentemente da área que a gente vai atuar, cara, o cara foi fazer especialização em pilates, em dança, em parte física, e por aí, crossfit, e por aí vai. Só que vai chegar uma hora que eu vou ter que falar assim, não, é ali. A veia ali, eu vou ter que ir para ali, porque ali vai me dar retorno financeiro, eu vou conseguir fazer isso, eu vou poder ajudar pessoas. Mas que as especializações, elas são importantes. E que para quem está nos ouvindo ali, cara, você tem que estudar sim. Aquela velha frase, teoria e prática, para mim funciona muito. Mas é o que você falou, eu tenho que também pôr o pezinho na piscina lá, deixa eu pular, deixa eu aprender a nadar nadando e não em cima do trampolim, porque é assim que eu vou corrigir modelo de negócio, modelo de atendimento. No teu caso, você atende, eu atendo também, você tem clientes. E é assim que a gente melhora o nosso negócio, vai melhorando como pessoa também, vai melhorando como ser humano. E aí, meu amigo, daqui a pouquinho o resultado vem, né? Evolução constante. Top. Obrigado. O que ficou pra mim também, cara, foi assim, da tua história, que parabéns pela tua história, é você se expor a situações e você aprender. Eu tive um podcast aqui também que eu fiz num projeto aqui, cara, e ele falou, o rapaz, o convidado falou isso mesmo, falou, cara, você tem que se expor a situações para que você aprenda coisas novas e também aprenda a lidar com as coisas que você não gosta do seu trabalho. Porque às vezes tem coisas que você não gosta, que tipo, putz, é maçante e tal. E não é isso que vai fazer você desanimar daquilo que você está desenvolvendo, daquilo que você está criando. Não é porque você se sentiu sufocado no início que você ia abandonar isso. Não, pô, vamos aprender aqui, mas vamos continuar. E não logo, tipo, sair de vez dessa área, mas aprender dentro dela e, aprender muito mais. Então, para mim, fica isso também. Parabéns mais uma vez. E, cara, se você puder aprender cada vez mais, agora eu tô falando pra câmera, tô aprendendo com o Júnior. Se você puder aprender toda a situação que você tiver e assim, conseguir extrair o máximo de aprendizado, cara, você vai se dar muito bem na vida. Demais. Ô, Lucas, e aí, pode olhar pra câmera, pode olhar pro Vitão, que é bonitão aqui. Que isso. Com a barba, sua câmera é essa aqui, Lucas. Uma Essa mais aqui de bonita frente. que a outra de vocês dois. Aqui, ó. Essa aqui. Boa, é isso. Suas considerações finais pra galera que tá nos assistindo, pros seus alunos, num geral, o que você deixaria de... Ajuda nós aqui. O que você deixaria de mensagem final aí para quem está nos assistindo, essa relação físico-mental? Fique à vontade aí. O momento é teu. Agradecer demais novamente a participação aí, o convite da gente expor. Tem uma frase muito legal que eu ouvi, que é uma voz e muitas histórias, né? E é muito legal hoje... E muitas cervejas. E muitas cervejas, histórias pesadas, né? Então é muito legal ter hoje esses meios de comunicação como podcasts, como lives, cara, porque você expõe a história da pessoa grandemente e a gente vê que é 10 minutos, né? Muitas vezes de algo que a gente ouviu que transforma a nossa vida. Né? Até por estudos, né? A gente vê que a gente não absorve uma hora que está ouvindo aqui. Perfeito. Né? Então o que eu quero deixar de mensagem é, ainda mais para a criança, para o jovem e para o atleta profissional também, porque, todo mundo tem que aprender, até quando idoso, né? É entender, cara, que tem que crescer, principalmente nas educações, nos estudos, e que nunca tem fim isso. Verdade. E que hoje os meios dá para se fazer, né? Igual, volto a dizer, o Abel, né? O técnico do Palmeiras, ele também ouviu outra mensagem. Olha, eu tô lembrando dele, né? E eu nunca vejo a cara do cara, né? Nunca ouço o cara, ouvi o cara uma vez, né? Só que ficou. Né? Ficou o quê? Que ele disse, primeiro eu construo homens, depois eu construo títulos. Então, quer dizer, ele segue por um caminho, né? Muito interessante. Não sei se lá na realidade ele faz isso, mas, tá mostrando, né? Tá vindo os títulos e tá vindo com times que, não bate, não xinga, não gospe no juiz, não desrespeita. Ele mesmo é bravo, mas ele é bravo com ele mesmo. Então, quer dizer, hoje com os meios, com as plataformas digitais, dá para você ser um jogador profissional, um menino de escola, tudo, e, tá estudando, fazendo especializações hoje por essas instituições. Perfeito. Então, faça. E, preciso procurar todos os profissionais hoje. Tem profissionais de todos os tipos hoje, que faz permuta 100%, que faz permuta 50%, que não faz permuta, que fica de nariz empinado, que quer morrer, que quer viver. Então, quer dizer,
procurem para vocês terem o sonho de vocês bem mais perto, porque é discrepante, né? A distância de quem realiza e de quem já está realizado. Mas é discrepante por quê? Porque tem que procurar, tem que ter. Você como atleta tem que ter, né? E uma frase também que eu gosto para finalizar, né? Só que é uma frase mais genérica, mas eu acho ela super legal, cara. Eu acho que tem que falar. Como falou assim, fala para os seus alunos, fala para todo mundo, que é uma frase que a gente tem que rezar, que a gente tem que orar, né? Como se tudo, sabe, dependesse de Deus. Só que a gente tem que trabalhar e buscar como se tudo dependesse só de nós, que não existisse Deus. Então, quer dizer, se você fizer essas duas coisas potentemente, aí eu acho que... O céu é o limite. Ixi, o céu é o limite, já fui. Tio. Lucas, valeu, obrigado, meu irmão, muito mais uma obrigado. vez. Obrigado Cara, prazer por conhecê-lo. aceitar o nosso convite. E Isso aí. continue lá. Continue forte você também com seus projetos, vamos porque, cara, juntos. tira o chapéu, cara. Tem É um aí bonito pra de você ver lá agora, um você desafio com os novo. caras, com o Diegão, com todo mundo, cara. É isso aí. Brilho o olho. Top. Obrigado. E você que está assistindo a gente aqui, eu vou falar contigo de novo. Se você quiser seguir a gente aqui nas redes sociais, está aqui na descrição o link. Se você está ouvindo isso pelo Spotify, compartilha com o máximo de pessoas possível. Você que está no YouTube, deixa o like, se inscreve no canal. E um beijão. Você tá parecendo a Beto Espiga, viu, Beto? Ó, É tá... que eu tô gordo, Olha lá, né? Gabi, olha lá, É tá que eu vendo? tô gordo. Olha o Gabi, olha lá. Ah, Beto Espiga, você tá fazendo escola. O cara tá ficando bom na comunicação. É nóis. Valeu.